Olá, turma! Nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Auricélia Barroso e hoje nosso conteúdo são as propriedades da matéria. Quando olhamos à nossa volta, percebemos que alguns materiais aquecem mais rápido que os outros e que outros se quebram com maior facilidade. Alguns são verdes, outros são incolores, temos materiais com algum odor e assim sucessivamente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a matéria possui algumas características chamadas de propriedades da matéria. Algumas destas propriedades podem ser observadas em todas as matérias e outras são características de certo grupo. As propriedades observadas em toda a matéria são denominadas de propriedades gerais, enquanto que aqueles que podemos observar em certo grupo de matéria são chamados de propriedades específicas. Então, nós temos duas propriedades, as gerais e as específicas. As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. E nós temos como propriedade geral a extensão. O que é a extensão? Denomina-se extensão a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Isto é, toda matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume. A unidade padrão de volume é o metro cúbico, mas o litro é também muito usado. Então, nós temos aqui uma outra propriedade, massa. A massa é a quantidade da matéria que forma um corpo. A massa tem como unidade principal o quilograma. Então, estamos aí na figura. Depois nós temos a impenetrabilidade, que é a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar um mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Vejam aqui no exemplo. Uma outra propriedade importante também é a elasticidade. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força que está submetida. A exemplo, nós temos aqui, por exemplo, você pega uma liguinha, aquelas ligas que a gente pode colocar no dinheiro, você puxa, ela dobra de tamanho, ou seja, ela tem elasticidade e depois ela volta ao seu estado original. E para isso nós chamamos elasticidade. Depois nós temos a compressibilidade, que é a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Isto ocorre porque a pressão diminui os espaços existentes entre as partículas constituintes do corpo. Aqui nós temos como exemplo a seringa, que é a compressibilidade. A inércia. A inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. A medida da inércia de um corpo corresponde à de sua massa. Assim, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Percebam bem, maior o corpo, maior a inércia. Nós temos aqui o carrinho. Então, este é o exemplo de inércia. Então, o carro parou, mas o corpo continuou em movimento. Temos agora a
condutibilidade, que é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada, nem destruída, apenas ser transformada. Essa propriedade constitui um dos princípios básicos da química, ciência que estuda as transformações das substâncias, tá? Então, aqui nós temos agora as propriedades específicas, que por sua vez dividem-se em organolépticas, químicas e físicas. As organolépticas são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos, como a cor, o sabor, o brilho, o odor. As físicas são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente direcionadas entre si. As mais importantes são ponto de fusão, de ebulição, solidificação e condensação. Também destacamos a solubilidade, a densidade e a condutibilidade. As propriedades específicas químicas. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale destacar a combustão, a hidrólise e a reatividade. Uma das principais propriedades físicas de grande importância é a densidade, que corresponde ao quociente entre a massa e o volume de um corpo, ou seja, a divisão de uma massa pelo seu volume. Quanto maior for a massa de um corpo por unidade de volume, maior será a sua densidade e vice-versa. Então, nós temos aqui a densidade é igual a massa dividido pelo volume. E a densidade pode ser medida em ml, centímetros cúbicos e etc. Tá? Então, nós temos aqui a atividade, só para você dar uma olhadinha. E você vai responder rapidamente.